17 anos se passaram desde as condenações. Ainda existem dúvidas. Depois de tanto tempo, com a cabeça mais fria, a que conclusões podemos chegar? O que nos dizem os depoimentos e as provas apresentadas? O repórter Record Investigação buscou respostas com Eduardo Janos. Trabalha no Brasil há 30 anos. Você não pode colocar atrás das grades pessoas por indícios. Você tem que ter, no mínimo, uma prova. Francisco La Regina, profissional experiente, atuou em muitos casos de emasculação. Outros bandidos matavam, emasculavam e colocavam o órgão genital na boca da vítima. Eles analisaram fotos, testemunhos, indícios e dados apontados nos processos. Primeiro ponto: os cortes. Foi analisada minuciosamente a área dos órgãos genitais arrancados dos meninos. Ele é preciso no corte porque há uma só passada da faca ou do facão. Por isso que ele ficou circular com precisão. Na época dos julgamentos, muito se falava que os cortes nas vítimas eram precisos e cirúrgicos. Não era um corte grosseiro, eram cortes cirúrgicos. Incisões que só poderiam ser feitas por médicos, como Anísio e Césio. Toda vez que ocorre um fato de mutilação, de descarne de um ser humano, a primeira ideia é de que tenhamos a participação de alguém da medicina, alguém da área de enfermagem. Provas irrefutáveis. Para 2 peritos, este não é um trabalho característico de um médico. O médico não seria tão amador para efetuar um tipo de cirurgia ilegal. É possível determinar que não foi uma ferramenta cirúrgica, que foi uma ferramenta de corte, como uma faca, um facão, um canivete ou uma peixeira. Francisco La Regina fica em dúvida. É muito impreciso o afirmar de que aquilo foi feito por um médico com a utilização de um facão de mata. Segundo ponto, o facão. Testemunhas dizem ter visto suspeitos saindo com facões do meio da mata. Dava a entender que esse foi o meio usado para as castrações. Isso que parece ser muito bem feito é produto da forma como foi retirado o órgão do menor no momento do corte. Que ainda há restos de saco escrotal no menor, em vários menores. Francisco La Regina, mais uma vez, fica em cima do muro. Ele estudou casos como o do serial killer Chico Picadinho e do médico Fará Jorge Fará. E ressalta que não se percebe a diferença entre o corte de um leigo e o de um profissional da saúde. Não vejo diferença ou uma técnica, né, como um profissional, um médico qualificado, especializado, um cirurgião, se tivesse que fazer esse procedimento. Mas o especialista nota também uma questão lógica. Em tese, vamos dizer que um médico que tenha conhecimento anatômico vá fazer um procedimento desse. Ele jamais se utilizaria de um facão de mata. Terceiro ponto, os reconhecimentos. Apresentamos aos peritos as fotos do médico Césio e do ex-policial Santos. Testemunhas disseram que viram os dois saindo da região em que os crimes aconteceram.
Trouxemos também um retrato do serial killer Francisco das Chagas, desconhecido da polícia e das testemunhas na época. O perito La Regina vê semelhanças principalmente entre Francisco das Chagas e o médico Césio Caldas. A cor da pele, o tipo de cabelo mais crespo, né? A possibilidade de se fazer essa confusão no momento de sair da mata. Eduardo Janos preparou 3 conjuntos de fotos com Chagas e Césio. Este é o primeiro. Uma distância de 30 metros ou menos, até não consegue determinar quem é quem, que permitem que qualquer pessoa confunda um com o outro se não o conhece. Agora, o segundo. O formato, o queijo, a boca, a orelha, a testa, o cabelo com uma pequena diferença na entrada, mas para quem não conhece um ou outro, pode ser a mesma pessoa. E é possível determinar de que eles têm o mesmo nariz, a orelha muito parecida, o corte de cabelo muito parecido, o tamanho da testa e a boca. Tudo isso aí ajuda a que uma pessoa que acha que viu o médico, realmente quem viu foi Francisco. Os profissionais criticam a maneira como os reconhecimentos foram feitos pela polícia. Uma das testemunhas tinha 72 anos na época. A polícia deveria ter determinado, nesse momento, se este senhor tinha condições visuais, pelo horário, pelo local, ou por ele mesmo, para saber se ele usava óculos ou não. Os peritos enxergam outra falha. No final da década de 80, quando os primeiros casos surgem, não existia equipes de perícia em Altamira. As 4 condenações foram baseadas principalmente na palavra de testemunhas. Eduardo Janos destaca que todos os crimes devem ter sido feitos por apenas uma única pessoa. Não tem nenhuma relação com uma seita, que não tem nenhuma relação com outras pessoas terem participado destes crimes horríveis, e sim diretamente a participação de um autor que tinha um único modus operandi, que era reconhecido em todos os locais de crime onde foram encontradas as vítimas. Os peritos concluem. Pelas provas técnicas, pelos depoimentos que sorviu, pelo que se apurou na investigação e o que foi a júri, o senhor condenaria os médicos como foram condenados? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Toda acusação tem que estar amparada em provas. E as provas praticamente não existem.